Boa tarde, gente! Estamos aqui em mais um episódio do Lifecast. Hoje com uma pessoa maravilhosa, que a gente já estava para ter esse bate-papo e graças a Deus nesse finalzinho de ano a gente conseguiu, que é o Vitor Sprega, que é uma pessoa que vem trazendo uma linguagem muito importante, junto com todo o seu conhecimento e trazendo aquilo que a gente mais busca aqui, trazer um propósito na vida de cada um e fazer as pessoas evoluírem, né? Cada dia mais como pessoas e entenderem por que elas estão aqui. Então a gente vai falar hoje muito sobre espiritualidade, sobre quem é esse homem de verdade, né? Que a gente precisa trocar essa ideia na sociedade que a gente está vivendo. Então, Vitor, seja bem-vindo, sinta-se em casa. Prazer para mim, uma honra estar aqui com você. Ainda bem que deu certo, a gente já está planejando isso faz alguns meses, né? Agora a gente está aqui e espero que todo mundo possa aproveitar o conteúdo. E é o que você falou, a espiritualidade sempre foi a minha base, estudo de ensino, e hoje existe uma projeção dessa espiritualidade dentro da parte dos relacionamentos e da masculinidade, que é algo que veio se perdendo muito ao longo dos tempos, e hoje muitos homens estão perdidos e sofrendo com os relacionamentos justamente por não saber o seu posicionamento na sociedade, né? Eu falo muito com mulheres também, né? Tenho muitas alunas, só que foi um chamado divino de eu falar diretamente com os homens, porque eu senti ali que estava tendo uma dificuldade muito grande deles se encontrarem, muito sofrimento ali em buscar relacionamentos e não entender como que está funcionando a sociedade. Muitas vezes o homem ele acaba se tornando muito bonzinho, e aí isso faz com que as mulheres acabem se desinteressando por esse tipo de homem, porque a mulher ela vai buscar uma segurança, e esse homem muitas vezes não passa segurança para ela, e aí acaba terminando, ou às vezes traindo, e o homem fica perdido, ele fala, poxa, mas eu fiz tudo por ela, por que que não deu certo? O que eu tô fazendo de errado? Não é possível, eu fiz tudo por ela e ela terminou comigo, o que eu tô fazendo de errado? Essa dor, né, do relacionamento masculino é algo que eu venho expressando e por trás, como pano de fundo, é o que você falou, a espiritualidade, a teologia é o que baseia esse processo. E para você, qual a diferença do homem que traz essa questão da espiritualidade e do homem que não traz para dentro de si e de um relacionamento? É bastante paradoxal, Cíntia, porque assim, a mulher, quando ela quer se tornar uma mulher feminina, uma mulher que está buscando um relacionamento sério de longo prazo, para encontrar um homem que seja masculino, para o relacionamento deles realmente ter uma liga e eles serem complementares. A mulher ela precisa começar pela espiritualidade. Ela precisa se encontrar com Deus, se tornar sagrada. Ela precisa buscar uma igreja, algum lugar que ela se sinta acolhida, independente da religião dela. Se vai ser uma igreja formal, se vai ser um contato espiritual em retiro, se vai ser um caminho ecumênico, não tem problema. Ela precisa se conectar com algo maior, né? Porque a mulher ela tem esse lado mais intuitivo, esse lado mais emocional, ativo. Então, naturalmente, ela se conectando com algo maior, ela vai sentir claramente um direcionamento para ela. O homem, quando ele começa pelo espiritual, a tendência dele é se tornar um cara bonzinho demais. Por quê? Espiritualmente falando, principalmente nas igrejas, é muito enfatizado as palavras de Jesus Cristo com ênfase em, por exemplo, quando te baterem numa face, ofereça outra. As bondades, a piedade de Jesus Cristo e tudo isso é excelente, principalmente para a maturidade feminina e para um homem que já está buscando a masculinidade, ele entender um caminho do meio para ele poder se tornar até mais sensível quando ele já é masculino. Só que quando um homem não é masculino, ele vai para a igreja, ele ouve essas palavras de Jesus Cristo, ele muitas vezes acredita que ele tem que ser um cordeiro. E muitas vezes Jesus Cristo é chamado de Cordeiro de Deus. Faz total sentido. Só que quando o homem ele não trabalhou a masculinidade dele, a força dele, a ambição dele, o nível de liderança dele, social, a forma como ele se impõe, como ele impõe limites, como ele diz não, e ele vai direto para o religioso, para o espiritual, isso faz com que ele se perca no caminho de masculinidade dele. Por isso que tem muitos pastores que vêm me buscar e conversar comigo, falando assim, eu achei que eu só tinha que dar testemunho de Deus, só que agora minha família está passando necessidade, eu não tenho dinheiro para sustentar minha família, o que eu faço? E eu tenho que ensinar para esse pastor o caminho do desenvolvimento masculino. Por quê? Porque o mundo é um mundo que existe o belo, existe a paz
existe ameaça, existe a guerra. Você pode sair aqui, a gente tá no meio da Augusta, a gente pode sair daqui e passear numa paz tranquila, assim como a gente pode sair e ser assaltado. A gente não sabe o que vai acontecer. Um homem que tem uma família, que está construindo uma família, ele tem que ter um senso de proteção familiar. Porque se alguém vier buscar assaltar, sequestrar o filho dele, ele tá junto e ele não puder proteger, ele não tiver a capacidade de ao menos tentar proteger essa família e acontece alguma coisa com o filho, com a esposa dele, a autoestima desse cara vai lá para baixo e pode chegar até um nível de ele querer se suicidar por ele não ter tido a capacidade de proteção. Então, o vigor masculino, a testosterona masculina, 83 vezes, pode chegar a 83 vezes a nível saudável, mais do que a mulher. Isso significa que o homem ele tem uma condição muscular que pode chegar a 83 vezes mais potência do que o da mulher sem uso de anabolizantes. Isso significa que o homem ele tem o vigor e o corpo mais forte. O papel dele é a proteção familiar. E quando a gente fala muitas vezes das igrejas, não estou generalizando, mas é uma condição que é muito presente no momento atual social. Fala-se pouco, por exemplo, Jesus Cristo não tinha família, tá? Jesus Cristo era um ser divino que veio para a Terra para ensinar a espiritualidade ao nível mais puro possível. Mas eu até vou desconstruir algumas imagens aqui que as pessoas fazem, que são erradas de Jesus Cristo, de achar que ele era só um homem, um cordeiro, uma figura divina ali, que era só um cordeiro, que era só pacífico. E daqui a pouco eu entro nesse assunto. Mas antes disso, as pessoas esquecem que os grandes patriarcas bíblicos, se a gente for falar de Abraão, se a gente for falar de Isaac, se a gente for falar de Jacó, se a gente for falar de José, se a gente for falar de Davi, se a gente for falar de Salomão, eles eram guerreiros, eles entravam em guerra para proteger a sua própria nação contra bárbaros, eles eram ambiciosos, todos eles eram milionários para a época deles. Eles tinham muito dinheiro e eles eram abundantes, eles geravam renda, eles geravam emprego, eles construíam nações. Então os homens, eles geralmente esquecem desse lado, as igrejas muitas vezes não enfatizam esse lado de aterramento do homem, de um homem ser protetor, do homem estar disposto a ser perigoso. Quando a gente vai falar de um artista marcial, de um professor faixa preta, ele é gentil. Se você vê um professor faixa preta de karatê, você acha ele um doce. Ele é muito gentil quando ele quer, mas ele é perigoso quando ele precisa. E essa é uma característica que o homem está perdendo. O homem acredita que ele tem que ser bonzinho, porque existe uma dicotomia, existe um paradoxo dentro da cabeça masculina que é, se eu não for um cara bonzinho, eu vou ser um bad boy. E eu não quero ser um bad boy. E realmente, ser um bad boy também não é o caminho. Ser um cara malzinho, ser um cara que engana as mulheres, ser um cara que é tóxico, um cara que abusa de mulheres, um cara que tira vantagem da força física para se impor diante das mulheres, não é o caminho. Então, essa dicotomia, na verdade, são dois extremos, onde o homem está sem o controle da masculinidade dele. Eu costumo dizer que, na verdade, ele está com ausência de masculinidade, porque masculinidade é coragem, disciplina e honra. Quando um homem está tóxico, ele é covarde, porque ele só vai crescer para cima de quem ele acredita ser mais fraco que ele. Ele é indisciplinado, porque ele está cheio de vícios, ele está, às vezes, muitas vezes, afundado em drogas, ou em pornografia, ou em videogame, ou em qualquer vício que seja, e ele é desonrado porque ele não cumpre com a palavra dele. Então esse homem, ele não é masculino. Esse homem, ele tá com a ausência da masculinidade. O cara bonzinho, ele vai para a polaridade oposta, onde ele inclusive traz muitas vezes sombras do feminino, que é, por exemplo, um homem que se torna fofoqueiro, é um homem que ele acaba se tornando às vezes sensível demais, muito vitimista, também se afunda em vícios, só que ele sente vergonha disso e ele guarda isso em segredo, e muitas vezes ele explode. Então ele gera uma aversão à polaridade oposta dele, que é o cara mau, e ele acredita ser melhor do que os outros homens. É uma vaidade. Só que na própria teologia já é sabido, em Provérbios, que a soberba precede a ruína. Na hora que ele vai se assoberbando e acreditando que ele é melhor do que os outros homens, o que acontece com ele? Ele vai guardando a pressão e aquela fúria interior dele, que é natural do masculino, e quando eu falo fúria não é no nível pejorativo, é num nível de intensidade que pode ser direcionada para uma proteção, pode ser direcionada para uma ambição saudável, pode ser direcionada para uma liderança e até mesmo espiritualmente falando. Então essa fúria dele, ele vai reprimindo, 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 e aí o que acontece é que ele tem explosões de fúria. Então é muito normal você ver um monte de cara bonzinho na frente de todo mundo sendo simpaticão,
E com a mulher em casa, ele explode, ele é meio narcisista, ele é abusivo, ele faz a mulher se sentir culpada por tudo que acontece no relacionamento. Então esse cara bonzinho, ele é bonzinho. Na verdade, tudo, né? Tudo que ele tá tentando evitar, que é ser malzinho, ele acaba sendo. E como você associa a força física com esse homem que é o homem de verdade? Qual a importância de o homem estar se cuidando, de o homem estar cuidando da parte da nutrição, do corpo e trazer essa força física, inclusive? Para você, como isso é importante? É o mais importante que o homem tem que ter. Eu não estou dizendo que quando é o mais importante, os outros se anulam. Então a base do masculino é que eu chamo de os 4 focos da fúria masculina: força, ambição, liderança e virtudes. Tá? Virtudes é o caminho da espiritualidade, é o caminho de ele ser um homem corajoso, honesto, honroso, leal com a parceira dele, leal com os amigos. São todas as virtudes que a gente conhece que são positivas dentro da sociedade. Respeito. A parte de liderança é ele saber se impor, ele saber falar não, ele saber discernir aquilo que é saudável do que não é saudável, o verdadeiro do enganoso. É ele poder fazer algo quando todo mundo está inerte. É ele saber a hora de ele escutar na hora que ele não sabe o que fazer. Liderança muitas vezes é escutar. Em Provérbios está escrito: o tolo fala mais do que escuta, enquanto o sábio escuta mais do que fala, né? Então liderança não é sair dando ordem para todo mundo e impor o que você acha que é. Isso não é liderança, isso é tirania. Liderança é a capacidade de você ouvir com o coração a outra pessoa, você ter compaixão por ela e você encontrar um caminho que é melhor para os dois ou para um grupo. Às vezes tem que ser severo, às vezes tem. Assim como Jesus Cristo foi severo, e aí é que eu falo da desconstrução da imagem de Jesus Cristo só como um cordeirinho de Deus, que é Jesus Cristo, quando ele fala em Mateus 34, que ele fala o seguinte: não vim trazer paz à terra, vim trazer espada. Pai contra filho, mãe contra filha, irmão contra irmão. Aquele que coloca o seu pai ou sua mãe acima de mim não é digno de mim. Olha o nível de imposição, de liderança, de masculinidade. Quando ele expulsa os demônios, né, aqueles espíritos obsessores de quem está sendo obsediado, ele dá ordem, ele fala: saia desse corpo já. Isso é masculinidade. Quando ele chama os hipócritas, os mestres da lei, de raças de víbora na frente deles e fala: vocês são raças de víbora. Isso é masculinidade. Quando Jesus Cristo fala com Pedro, Pedro contradiz o que Jesus Cristo diz, ele fala: reda-te, Satanás. Isso é masculinidade, tá? Então Jesus tinha o lado dele sensível, que é um lado que vem da luz feminina, assim como o lado dele de fúria que vem da luz masculina. Então Jesus sabia mesclar e ir para o máximo das polaridades desses dois extremos que a gente tem, que é o masculino e o feminino, né? E ele usava cada energia, cada momento, cada imposição de acordo com o contexto que estava acontecendo. Você trazer essa questão é muito importante, porque eu acho que a nossa sociedade confunde muito uma espiritualidade emocional com uma espiritualidade racional. Porque quando você traz a espiritualidade a um nível de consciência, você consegue, de fato, colher os frutos, né, do espírito. Porque se a gente levar sempre para esse lado emocional, a gente vai ser sempre a vítima das circunstâncias e não os autores da nossa própria história. A gente tem que entender que trazer esse amor de Jesus Cristo, ou seja, qual for a crença dentro da espiritualidade que o leva para o amor, a gente precisa entender que não é confortável. Não tem que ser confortável. Não é confortável. E é o que eu sempre falo, o autoconhecimento, ele traz a nossa semelhança em Cristo. E como que você consegue distinguir o lado racional do emocional? Porque tem pessoas que ainda estão aqui no emocional. Sim, é um processo. Sim. Mas para você, como uma pessoa conseguiria distinguir um homem de ele olhar para si e se questionar? Eu ainda não estou onde eu deveria estar quando eu falo de espiritualidade, quando eu falo de Jesus Cristo, quando eu quero trabalhar esses valores, esses princípios em mim. Porque eu acredito que existem muitos homens que querem sim desenvolver esse lado, mas às vezes por causa do estigma, né, disso tudo, faz com que eles fiquem ali no raso, no emocional. Perfeito. Então, para você, como você levaria essa linguagem fazendo esses homens se questionarem, não só homens, acredito que mulheres também, para a gente conseguir transcender, né? Ir um pouco mais acima. Que a gente sabe que aqui em cima é desconfortável, mas é onde tudo começa a fluir de fato. Sim, exatamente.
Ó, a primeira coisa que o homem tem que fazer, e parece paradoxal, mas não é, tá? Para o homem alcançar um estado espiritual avançado, ele precisa começar a se disciplinar na parte física. Como dito na Bíblia também. Em verdade vos digo, o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. E isso foi dito de Jesus Cristo para os apóstolos, que eram homens. Então ele falou para homens isso. O espírito já está pronto. O espírito masculino, ele já está pronto para servir, para às vezes até servir e entregar e sacrificar a própria vida pela família. Só que a carne, principalmente do homem, é fraca. Por que principalmente do homem? Justamente a testosterona, que é um hormônio anabólico que, se direcionada para o lugar correto, vai se tornar proteção, provimento, presença, propósito. Se for direcionada para um lado errado, vai se tornar vício, vai se tornar abuso, vai se tornar violência, a ganância, que são totalmente os opostos das virtudes masculinas. Então, se o homem ele não domina a carne, o espírito dele sucumbe. Então, a carne é o quê? É o que eu chamo, dentro da metodologia, de força. O ganho de força não é esse cara virar um fisiculturista, não é esse cara virar um adorador do corpo, não é isso. É esse homem ele entender que a disciplina, a resistência, a força combativa dele, ele pode até não aparentar ser forte, mas ele é. O que eu já vi de, por exemplo, artes marcialistas, faixa preta de Kung Fu ou de outras artes marciais, karatê, que não aparentam ser fortes, mas se ele precisar utilizar das habilidades dele, ele tem um senso de proteção e eles sabem impor respeito. E na hora que ele se posiciona, qualquer pessoa, opa, peraí, esse cara entende do que ele tá fazendo. E ele não tem o físico escultural, tá? Então não é a força estética, isso é diferente, é a força estética. Porque muitas vezes tem homens que realmente são fortes esteticamente falando, eles parecem um rinoceronte. Mas se você coloca um faixa azul de jiu-jitsu contra ele, ele toma um pau em 2 minutos. Por quê? Porque ele não tem a força direcionada para a intenção correta na régua masculina, que é o senso de proteção. Ele até intimida, porque ele é grande, ele é forte. Só que se ele precisar enfrentar realmente um cara que tem um mínimo de marcialidade, um mínimo de combate, ele perde mesmo sendo grande. Então força não é só a força estética física, é a capacidade também de proteção familiar. Se esse homem busca e formar uma família, que é o caminho mais natural para o homem, a não ser que ele siga um caminho de doutrina religiosa numa ordem, né? Ele se torna um padre, até o pastor ele tem família também, então também é uma preocupação para o pastor. O padre ele não vai ter que se preocupar tanto com a parte física, por quê? Porque ele não tem ninguém para proteger fisicamente, mas ele também tem que olhar para dentro, porque ele também tem impulsos de vícios, né? E é por isso que a gente vê corrupções dentro da igreja, como por exemplo, abusos infantis dentro da igreja. Por que isso acontece? Porque aquele padre, ele não deu atenção para o corpo físico, para a disciplina física, o impulso dele de testosterona, porque ele continua sendo um homem, mesmo sendo padre, né? Então ele ainda tem aquela testosterona que impulsiona ele para atos sexuais, para vícios. E se ele vai se privando cada vez mais de vícios externos, onde ele não usa droga, ele não joga videogame, ele não bebe, porque a ordem não permite, isso vai canalizando cada vez mais para a parte sexual. Se ele não aprende uma disciplina a aprender a conter o corpo físico dele de uma forma que ele direcione essa testosterona para algum lugar, pode ser que ele tenha uma explosão ali sexual, porque ele está se retendo completamente, ele está reprimindo tudo. É por isso que hoje a gente vê muitos padres e pastores com o corpo físico mais definido. Por quê? Porque eles começaram a entender essa lógica. Opa, peraí, eu estou negligenciando o meu templo. E o templo é o espaço do espírito. Assim como a mulher ela tem o lado dela, onde ela se cuida, onde ela vai buscar uma saúde, por autocuidado, e não só por estética, mas por autocuidado, por amor próprio, por saúde. E ela pode também, se ela quiser, aprender um combate, entrar no jiu-jitsu, não tem problema nenhum. Só que são propósitos diferentes. Vamos supor que se é uma mãe solo e ela entra no jiu-jitsu para poder proteger o filho, é uma atitude nobre, tá? Por quê? Porque ela não tem um homem que a proteja. Ela não tem um homem fazendo a frente de uma proteção para o filho.
E ela quer, pelo menos, saber minimamente uma possibilidade de proteger o filho. Isso é uma atitude nobre, ela está usando uma energia masculina para poder cumprir um papel de alguém que está ausente na família. Mas é um papel masculino. E se essa mulher ela quer se relacionar com um homem de verdade, com um homem masculino, com essas características que eu estou dizendo, ela vai ter que saber virar a chave na hora que ela sai do tatame e ela lidar de uma forma feminina com esse homem. Porque se ela for masculina com esse homem, vai atritar. Tá? Vai gerar atrito, vai gerar combate. Ou ela vai acabar ficando com um cara bonzinho, que é um cara que está com uma energia feminina. E a gente trazendo esse contexto, né, da relação entre o homem e a mulher. A gente escuta falar muito sobre a submissão. Na sua perspectiva como homem, quem seria essa mulher submissa para você, trazendo todos esses conceitos que a gente está trazendo em questão bíblicas, de um propósito maior? Porque eu acredito que existe uma distorção muito grande. E para você, quem seria a mulher submissa? A mulher submissa é a mulher de Provérbios 31, que, olha que interessante, a mulher de Provérbios 31, se você for ler lá, ela lidera a casa e os servos da casa. Ela vai para o comércio e vende. Ela sai e é reconhecida por todas as obras que ela faz pela família. Ela trabalha. Então é uma mulher, não é uma mulher que tipo, fica em casa, numa vida de dona de casa. Não tem problema nenhum disso se essa for uma escolha do casal. Só que não é a mulher feminina que está em Provérbios 31. Então a gente está falando de 1000 anos antes de Cristo, a mulher que era reconhecida como mulher virtuosa, que é mais rara que um rubi, ela trabalhava no comércio, ela trabalhava junto com o esposo na lavoura, o homem era reconhecido pelas suas obras, ela era reconhecida pelo que ela fazia, pelas vendas, pelo relacionamento que ela tinha, ela era reconhecida por aquilo que ela geria das pessoas na casa, né? Porque a gente estava falando ali de pessoas que tinham... vamos dizer assim, empregados, pessoas trabalhando para eles dentro de casa, né? Então ela era reconhecida pelo contexto inteiro que ela era. Ela não era reconhecida só por ela ser uma dona de casa. Ela já tinha esse papel 360 graus, né? Ela já tinha esse papel. Por quê? Porque a mulher faz muito bem isso. Ela é muito boa em gerir coisas diferentes. Por isso que nas empresas a gente vê muitas mulheres pegando lugares de, às vezes, homens como gerentes administrativas, por exemplo. Por quê? Porque a capacidade de gestão feminina é absurda. É quase que uma covardia contra um homem. Por quê? Porque o homem ele é unidirecional. Isso eu estou falando de neurociência. A minha tese de neurociência, de pós-graduação, foi feita sobre a diferença do cérebro masculino e feminino, assim como os hormônios, os neurotransmissores e a forma estrutural que as sensações e os sentimentos são processados. Existe diferença estrutural em vários níveis. Então, quando a gente fala de diferença entre comportamento masculino e feminino, não é só uma coisa abstrata, é uma coisa biológica, uma coisa física, química, né? O cérebro é construído de forma diferente. E cada um vai ter uma capacidade maior, mais facilidade de desenvolver aquela área. Isso não significa que aquela pessoa, homem ou mulher, é limitado à biologia, tá? Mas, por exemplo, por que a gente vê muito mais motorista de caminhão do que motorista mulher de caminhão? Porque o homem tem maior senso de direção, tem maior capacidade de visão geográfica, de senso do quanto que passa. É uma profissão de risco. É uma profissão onde esse cara ele tá toda hora na estrada, às vezes com sono, dirigindo por muito tempo, e ele tem que voltar para casa, ele fica longe da família e ele escolhe isso como um provedor. A mulher, se ela tiver que ficar na estrada, correndo risco de vida, às vezes com criança pequena em casa e vai ter que pedir para a mãe cuidar. Então, muitas vezes você tem profissões que elas são mais tendenciosamente femininas e tendenciosamente masculinas. Por quê? Porque essas profissões elas servem o masculino e o feminino, tá? Por exemplo, enfermeira. Tem muito mais enfermeira mulher do que homem. Por quê? É um preconceito? Não. É porque uma enfermeira ela tem que ser cuidadosa, ela tem que ser gentil, ela tem que ser mais humanizada. E o homem é tipo assim, tem que fazer, vão fazer. Sim. Tá doendo? Não, aguenta aí. Então, até o enfermeiro, quando ele tá lá, ele precisa ter uma capacidade de se sensibilizar pelas pessoas que ele tá atendendo ali. Às vezes vem enfermeiro para mim e fala assim, eu trabalho num ambiente totalmente feminino que é enfermeira, 95% mulher.
Você acha que eu posso me tornar feminino por isso? Eu falo assim, cara, vai depender da sua postura. Se você for um homem que cuida do seu corpo, que você desenvolve força, que você é disciplinado, se você é um homem que é ambicioso e está querendo crescer na carreira e você está em meio a mulheres, você vai contribuir para esse sistema. Porque os dois lados são contributivos. Agora, se você ficar fofocando com as mulheres na cozinha, as mulheres que fofocam, porque tem mulher que também não fofoca, porque ela já encontrou uma luz feminina, ela já está buscando um caminho sagrado, onde ela sabe que ali falar mal de quem não está presente é um vício, não é uma virtude. Então, se ele ficar ali com mulheres que estão ali na sombra feminina, ele vai começar a entrar na sombra feminina. O homem, ele saber qual que é o posicionamento dele na sociedade, a mulher saber qual que é o posicionamento dela na sociedade, e, a partir disso, fazer escolhas. Então, não é que uma mulher não pode ser uma caminhoneira e um homem não pode ser um enfermeiro, mas existe uma tendência que protege a natureza de cada um desses seres para que eles façam aquele tipo de trabalho. Por exemplo, extrair petróleo do fundo do mar. Você não vê mulher lá, porque é uma tarefa de extremo risco. Eu conheci um homem que fazia isso. Ele falou pra mim, cara, eu desisti na hora que eu casei e eu quase morri porque o tubo de ar saiu e eu tava a não sei quantos metros, quase 1 quilômetro de profundidade, e eu entrei em desespero, eu desmaiei e meus amigos me socorreram, eu quase morri. E quase ninguém sabe dessa história. Eu acredito muito quando a gente fala sobre o servir, seja homem ou mulher, mas aquele servir genuíno, que eu acho que esse é o caminho de nos tornarmos, de fato, pessoas melhores. Em qual ponto eu consigo distinguir esse homem bonzinho, mas esse homem que sabe servir, sendo gentil e trazendo um propósito maior? Porque a gente vê, por exemplo, em relacionamentos onde tem abuso, tem muito aquela figura daquele homem que quer ser servido o tempo inteiro. Sim. A gente sabe que a mulher tem que sim cuidar do homem, mas onde que a gente consegue dosar e também distinguir esse homem? Vamos lá, a questão da submissão. O que significa submissão? Então eu comecei falando que é a mulher de Provérbios 31. O que significa estar sobre a missão de? Sob a missão de. Quando o homem está sob a missão de Deus, e ele é o fronte, o general da família, mas não é aquele general que fica dando ordem lá atrás e deixa o pessoal morrer lá na frente. Eu tô falando daquele general espartano que tá lá na frente junto com o povo gritando arru, sabe? Do 300 de... É esse general. É o general que está no front, é o general que protege, é o general que está na frente de batalha, tá? Se esse homem com vigor, com força, com senso de combate, ele está lá direcionando e protegendo a família, fazendo um sacrifício onde ele abre mão da individualidade dele, do individualismo dele, para um bem maior. Esse homem, ele está servindo a algo maior que é Deus. A pergunta é, por que a mulher vai querer liderar se esse homem já está fazendo isso com uma testosterona que pode chegar a 83 vezes o nível dela, um vigor físico que pode proteger a família, e ela vai querer, por exemplo, tomar a frente e liderar a família, sendo que ele já está fazendo um sacrifício pela família. Não faz o menor sentido essa mulher querer combater ou querer competir com esse homem. Quando esse homem ele está individualista, pensando só em si, que nem você falou, egoísta, querendo só receber, ele não está submisso a Deus e nesse momento a mulher, ela jamais deve ser submissa a esse homem, porque ela estará se submetendo ao ego desse homem e não a algo maior. A mulher ela vai ser submissa ao homem como um sacrifício, porque esse homem está sendo submisso a Deus como um sacrifício. E ser submisso não significa ouvir e falar amém para tudo. A mulher que é submissa a Deus e que também é submissa ao homem, quando o homem erra, ela é a primeira a falar. Isso está em Provérbios 31 também. Ela repreende o seu homem em particular, não na frente dos outros. Então a mulher de Provérbios 31, ela é submissa ao homem, mas a hora que o homem para de servir a Deus, ela repreende ele. Ela fala assim, opa, peraí, você errou. Vai lá e pede desculpas. Como uma mãe dá uma bronca a um adolescente que está cometendo um capricho. Então a submissão não é um estado de passividade, não é um estado de subserviência, que é estar anulando a si para servir o outro. É completamente diferente, tá? É que existe sim uma confusão pelo sub. O submissão parece que é você estar abaixo do outro. E não é estar abaixo. Submissão significa você
permitir que o outro sirva uma missão. Quando o homem está submisso a Deus, ele está permitindo que Deus entre na família por livre-arbítrio, porque se ele não quiser, ele corta ali a presença de Deus. Deus vai estar presente, mas ele não vai deixar entrar no coração dele, o coração dele vai endurecer, tá? E ele vai começar a se achar Deus e vai começar a se achar tirano, vai ficar individualista, etc, etc. Por quê? Porque ele não está sob a missão de. Ele fechou a porta. E Deus não invade a porta, Deus dá o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é, você se torna submisso a mim como escolha e você deixa eu guiar a sua vida, a sua missão como homem, a sua missão como pai, a sua missão como esposo, a sua missão como líder, a sua missão como um bom amigo, a sua missão como uma pessoa que contribui com a sociedade ou não? É isso que Deus pergunta para o homem e para a mulher a todo momento. Se eles se uniram e o homem está servindo a Deus, ele está na fronte de batalha, essa mulher ela está servindo a Deus, só que de uma forma diferente, deixando o homem no fronte e ela está ali gerindo a família, gerindo a base, como se fosse, por exemplo, numa guerra, a mulher ela faz o papel de socorrista, que ela tá lá socorrendo as pessoas necessitadas, e o homem faz o papel do soldado. Quem é mais importante do que quem? Entende? Nenhum é mais importante do que nenhum, porque a hora que o soldado toma um tiro, quem vai cuidar dele? É o socorrista. Então não existe disputa entre o socorrista e o soldado, existe uma unificação. Existe uma união, existe um processo contributivo. Quem é mais importante, o soldado ou o socorrista? Como que você vai comparar uma coisa dessa? Sem o soldado, não consegue se vencer o inimigo tirano oposto. Sem o socorrista, se o soldado tomar um tiro e ficar ferido, ele morre e perde força. Então o exército precisa dos dois, uma família precisa dos dois. E para você, qual o maior problema que você vê hoje na sociedade dos homens em se tornarem esse homem de verdade, esse homem forte? Eu vejo que o maior problema é a confusão sobre o papel masculino na sociedade. Tá? Então, qual que é a clareza do papel masculino na sociedade? É abrir mão do seu individualismo, porque do mesmo jeito que uma sombra feminina é subservir, e aí a mulher troca o que significa submissão por subserviência, tá? Que é se anular para servir o outro a qualquer custo, essa é uma sombra feminina. Tá? Submissão não, eu sirvo o outro se ele estiver servindo a Deus, se ele merecer, por mérito. E ela que faz essa avaliação, entendeu? Então olha o potencial do feminino aqui também. É um potencial muito mais de backstage, assim como o socorrista. Agora, o homem, ele precisa entender que o papel dele social é cuidar do corpo dele para que ele alcance um autodomínio físico, ele tenha metas ousadas que englobe outras pessoas e que outras pessoas se beneficiem disso para ele não se tornar individualista, porque o ganancioso é aquele que só pensa nele. Ele tem metas ousadas, mas ele derruba quem for pelo que ele colocou como meta. Ou seja, o fim justifica os meios. Para um homem de verdade, um homem masculino, os meios, os princípios justificam os meios e o fim. Tá? É diferente. Então, para um homem que está com uma ausência de masculinidade, que é ganancioso, que é desonrado, que é indisciplinado, que é covarde, para ele o fim justifica os meios. Para um homem de verdade, os princípios justificam os meios e os fins. Tá? Que é o que? É nunca sair da base de princípios das virtudes. Então esse homem, ele tem que contribuir com a questão de força física dele, para ele poder proteger a si mesmo e aos outros, com a questão de ambição, que é criar metas ousadas para ele poder contribuir com as pessoas ao redor dele e com ele mesmo. Na liderança, ele precisa participar de comunidades masculinas virtuosas. Porque um problema que acontece muito é o homem ele ser, às vezes, criado pela mãe. Outro sistema que tem muito mais mulher do que homem. Escola. Na escola primária, você não tem professor homem. Não você tem. Teve professor homem? Não. Até na nossa época era a quarta série, agora é quinto ano. Professor homem. Nenhum, só fui ter no ensino médio, inclusive. A mesma coisa comigo. Eu só tinha o professor de educação física. Educação que era física 2 tinha. horas por semana. E era a hora que a gente via um professor homem. É real, eu tinha professor de educação física. Era o único. Então, o homem, muitas vezes, hoje, quando o pai se abandona ou ausenta de casa ou é violento, ele acaba se aproximando mais da mãe e não tem uma figura paterna masculina. Ou, às vezes, também a mãe pode ter sido uma mãe que ela sofria ali de hipertrofia maternal, que é uma característica feminina onde ela fica com um homem que é abonado ou tem bons genes para poder ter um filho e depois descarta ele. É tipo uma síndrome da viúva negra. E ela pede o divórcio e descarta ele porque ela quer cuidar do filho sozinha.
Isso acontece socialmente, tá? Isso o Jung chamou de hipertrofia maternal, que é uma vontade intensa de ser mãe para poder ser uma mãe melhor do que a própria mãe foi. Porque a mãe era controladora, porque a mãe era narcisista, porque a mãe era muito crítica, tá? Então, a disfunção ela pode vir de mãe ou de pai. Quando o menino ele cai em uma dessas disfunções, uma disfunção materna, onde a mãe era superprotetora, onde afastou ele do pai dele, onde a mãe era narcisista, ou o pai era violento, o pai era agressivo, o pai era ausente, ou o pai morreu. Às vezes acontece também. Por quê? Porque o homem fica mais no front, a chance do homem morrer é maior dentro de um processo familiar. Às vezes o pai morreu, esse homem ele fica sendo criado só por mulheres. Então, o que ele cresce querendo agradar as mulheres? Ele cresce querendo agradar a mãe, ele cresce querendo agradar a professora do maternal, depois a professora do pré, depois a professora do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e assim vai. Até que ele chega no ensino médio. Lá ele já formou a maior parte do caráter dele. Então, ainda mais se ele teve uma visão de homens, né, de machos predadores na família, ou homens que abandonaram, ele não vai querer agradar o professor homem. Ele vai querer continuar agradando a professora, as mães, e aí ele vai começar a querer agradar as mulheres, ele vai se tornar um cara bonzinho, tá? Então essa é uma disfunção social que a gente está vivendo hoje, principalmente, claro, tem todas essas disfunções, algumas delas são justificáveis, né? Ninguém merece uma mulher ali dentro de casa convivendo com um homem violento que bate nela, ela precisa pedir o divórcio. Por quê? Porque não existe verdade, não existe respeito, não existe diálogo. Tá? Um homem que trai ela precisa pedir o divórcio. A mesma coisa que o homem que a mulher trai ele ou fica ameaçando a integridade dele ou fisicamente. Eu já vi muito homem que apanha de mulher. Que é muito dito do homem que bate em mulher porque é mais comum por causa do vigor físico. Mas tem muita mulher que bate em homem e bate feio. E o homem ele tem que se segurar, porque se ele revidar, ele arrebenta. Então assim, o homem ele tem que se segurar e ele é provocado. Se esse homem tá tendo a ameaça dele física ou reputacional ameaçada, ele também tem que buscar um divórcio ou uma nulidade matrimonial, se ele foi casado, por exemplo, na Igreja Católica, tá? E a mulher a mesma coisa. Só que, hoje em dia, existe a facilitação do divórcio. Para que isso contribui? Homens que querem uma vida libertina e cansaram de ficar casados, e ele simplesmente pede o divórcio a bel prazer. Ou a mulher que ela tem uma hipertrofia maternal e ela ficou com aquele cara, conheceu aquele cara tinha certas virtudes, às vezes até muitas virtudes, mas na hora que ela tem o filho, quando ele vai, por exemplo, disciplinar o filho de uma maneira mais severa, ela confunde com a tirania da mãe dela e ela afasta esse homem do filho dele, porque ela ficou com aversão à fúria. Só que quando a mulher usa a fúria de forma inconsciente, ela está usando as sombras da fúria. O homem não. O homem, quando se ele está consciente, ele está utilizando a energia da severidade para a disciplina, ele está usando a luz da fúria, que é como uma fogueira que aquece, que nutre, que ilumina, que protege, tá? E aí ela vai e pede o divórcio. O juiz vai lá e assina. Então a facilitação do divórcio é algo que está desconstruindo muito as famílias. Isso faz com que mães cuidem de meninos, muitas vezes super protegendo eles e com aversão à fúria masculina. E aí o que acontece? Esse menino ele se torna um menino, ele cresce como um menino bonzinho, como um cara bonzinho, sem referências masculinas. E para você, em qual momento ele vai conseguir virar a chave dele? Quando a gente fala sobre esse homem que passou a vida inteira servindo as mulheres, porque a gente também pode entrar naquele contexto que se o homem não tiver uma inteligência emocional muito forte, ele pode virar o inverso, né? Sim. Se tornar um homem agressivo. Então, Exato. em qual momento esse homem consegue entender o que é ser gentil e o que é servir sem dosar aquela coisa que chega a ser até sufocante para a mulher? Exatamente. Sufoca. A mulher fala, meu Deus, eu não aguento mais. Ele fica me mandando emoji, fica me perguntando onde eu tô todo o tempo. E, claramente ele está inseguro, ele não está masculino. Da onde que vem esse processo? O homem, quando ele trabalha esses 4 pilares, força, ambição, liderança e virtudes, ao mesmo tempo, só que com ênfase em força, até ele ter um certo domínio do corpo dele, disciplina e conseguir chegar num alto domínio suficiente para ele não se afundar em vícios. Aí ele consegue uma estabilidade emocional, e a estabilidade emocional masculina vem da ambição. Trazer as suas emoções para buscar metas ousadas, para
conquistar mais para si e contribuir para os outros. É daí que vem o estado de equilíbrio emocional masculino. Não é como o da mulher que vem, por exemplo, num processo de entender como lidar com as emoções dentro dos relacionamentos. Porque a mulher ela é mais afetiva, o homem ele é mais lógico. Então, o equilíbrio masculino ele vem justamente da ambição. Ele tem que direcionar as emoções, as intenções, as intensidades emocionais que ele tem para conquistar algo, para construir algo, para servir as pessoas através de mérito e conquista. Aí entra o serviço positivo do homem, e não esse sufocamento de querer servir a mulher a qualquer custo, querer fazer tudo pela mulher. O homem não tem que fazer o que a mulher quer, o homem tem que fazer o que a mulher precisa, tá? E muitas vezes a mulher, por ter uma instabilidade emocional, uma dificuldade maior por lidar com as emoções, por causa da questão dos hormônios. Então, muitas vezes, os hormônios da mulher é uma montanha-russa, você sabe? Então, se esse homem ele não for sólido o suficiente para poder aí sim entrar no âmbito de liderança, de quando essa mulher ela tá desesperada, ele fala, calma, eu tô aqui, a gente vai resolver, vamos conversar. Ou quando ela tá depressiva, ele vira e fala assim, por que você tá assim? Tá faltando alguma coisa? Eu preciso te ajudar em alguma coisa que eu não tô conseguindo enxergar? Ou ele simplesmente entender que é uma montanha-russa pessoal e ela só tá de TPM e ele vai ficar em silêncio e vai deixar o tempo dela, tá? Isso é a característica da liderança, é saber o quando agir e quando não agir de acordo com o contexto. Perfeito. Então, na hora que esse homem ele cumpre esse papel, ele está servindo a esposa dele e a sociedade com atributos masculinos de proteção, de provimento, geração de valor, geração de renda na parte emocional, liderança na parte de estudo, de capacidade de dizer não, na capacidade de dizer sim, na capacidade de escutar, na capacidade de falar, na capacidade de argumentar, de negociar, tudo isso é liderança. E nunca deixando os princípios de lado, que é a questão de virtudes, é onde entra a espiritualidade. Então, se o espírito já está pronto, mas a carne é fraca, o homem tem que sim prestar atenção na espiritualidade, só que dentro de um senso de prioridade, ele está em quarto. Até esse homem conseguir dominar isso, aí ele vai colocar as virtudes como foco principal da sua vida. Porque ele já tem o autodomínio próprio, ele já tem metas ousadas, ele transborda para as pessoas ao seu redor, ele já tem liderança o suficiente, ele é um homem presente para a família, ele edificou a família dele e agora ele vai se tornar um guerreiro de Deus. Ele não vai se tornar um servo de Deus, ele não vai se tornar um temente a Deus, ele não vai se tornar um crente em Deus. Por quê? Porque Tiago 2 fala, crês em um só Deus, fazes bem. Mas demônios também creem e temem. Então o que diferencia um homem de um demônio? Não é crer e nem temer. É o quê? É construir obras, que é o que Tiago 2 fala. O homem, mostra-me sua fé sem suas obras, que eu provarei a minha fé através das minhas obras. Para isso, um homem ele tem que focar em ser um guerreiro de Deus. E não ser temente a Deus, ser crente em Deus. Se o homem é crente em Deus e temente em Deus, não tem problema nenhum. Mas essa não é a missão final de um homem. É se tornar um guerreiro de Deus. É aquele que vai para o fronte de batalha, é aquele que atravessa o deserto se precisar, é aquele que é crucificado se precisar, é aquele que enfrenta exército se precisar, é aquele que enfrenta o leão, enfrenta Golias se precisar. E esse é o guerreiro de Deus. É aquele que está disposto e que tem vigor físico, está preparado para enfrentar os desafios. Todo mundo fala, Davi só venceu Golias porque tinha Deus no coração. Isso é verdade? É verdade. Só que Davi já tinha matado o leão, Davi já tinha matado o urso, ou seja, ele se preparou fisicamente para enfrentar Golias. Ele não foi lá como uma pessoa totalmente despreparada a enfrentar um gigante. Ninguém faz isso, ninguém é louco. Ele tinha vigor, ele tinha sabedoria, ele tinha senso bélico. Ele já tinha matado um leão e um urso. E ele tinha Deus. Então não é uma anulação um do outro. Esse é o erro de muitos homens. Eles acreditam que existe uma fé mística que Deus vai fazer as coisas por você, por inspiração, sem você ter mérito. Isso não existe. Isso não existe. O máximo que vai acontecer é esse homem sucumbir em vícios, sucumbir em corrupção e se tornar um hipócrita, uma raça de víbora. Que é o que Jesus dizia. Aquele que fala, mas não faz, é uma raça de víbora. Então aquele homem que fala, não, o homem tem que proteger a família, o homem tem que fazer não sei o quê, o homem tem que não sei o que lá, porque agora você tá pecando, porque não sei o quê, fica apontando o dedo pros outros e ele não tá fazendo. Por quê? Porque ele é um hipócrita. Porque ele é um mestre da lei. Ele só não é judeu como naquela época, ou pode ser judeu também. Só não é judeu como naquela época. Ele é um cristão, só que continua sendo hipócrita, continua sendo
mestre da lei continua sendo uma raça de víbora. Por quê? Porque não faz o que fala. E para o homem fazer o que fala, ele precisa de vigor, vitalidade, disciplina, honra, que vai vir de um corpo físico forte que aguente a pressão do espírito. Demais, Vitor. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu queria que antes você deixasse uma mensagem, até para as pessoas entenderem como elas podem sentir Deus, né? Porque eu acredito que o Vitor, ele sente essa presença. Se você quiser terminar falando como você sente e como as pessoas podem buscar. Eu acho que a principal mensagem que eu posso deixar é a minha própria história. Por que eu falo com tanta ênfase isso? Porque eu vivi isso, tá? Eu não sou um professor que lê as coisas e não vive. Eu só ensino o que eu sei. E como que eu sei? Porque quando você tem um conhecimento, você aplica na prática, funciona na sua vida, você bate muita cabeça, você sofre, você supera. E aquele conhecimento teórico, na prática da superação e do resultado, se torna verdade, isso se torna uma sabedoria. Então hoje eu já tenho 7.000 alunos, onde já comprovei esse caminho por várias pessoas, não só por mim, né? Onde eu segui o caminho contrário. Eu fui um homem lá atrás que viveu muita libertinagem. Eu fui um homem lá atrás que fui um cara rebelde. E eu também fui um cara bonzinho. Aí eu comecei pela espiritualidade. Depois eu fui desenvolver liderança, depois ambição. E aí eu via que estava faltando alguma coisa. Eu comecei a sucumbir como homem espiritualmente, mesmo tendo uma conexão muito profunda com Deus. E aí veio a obviedade de que estava faltando uma base. Eu construí um castelo num terreno de areia. Então não adianta querer construir um castelo para Deus num terreno de areia. É como Jesus Cristo disse: se você jogar a semente em pedras, você não vai ter semente. Se você jogar no meio de um monte de ervas daninhas ou de flores com espinho, ela vai ser sufocada. Você tem que jogar a semente no terreno correto. O caminho que eu trilhei e que foi muito sofrido para mim, a minha missão hoje é ajudar os homens a enxergarem isso e percorrerem um caminho correto com base nos 4 focos da fúria, que é força, ambição, liderança e virtudes. Com ênfase em força, depois em ambição, depois em liderança, depois em virtudes. Lembrando que ênfase não é cronológico, não é um depois do outro. Primeiro eu fico forte, depois eu fico rico ou assim por diante. Não é isso. É você trabalhar os 4 focos ao mesmo tempo com ênfase em força, ambição, depois liderança, depois virtudes. Perfeito. Gente, estamos encerrando o episódio de hoje. Então, Vitor, muito obrigada mais uma vez. Saiba que pessoas como você aqui podem se sentir em casa. Que, inclusive, agora eu estou aqui nesse espaço maravilhoso, que é a Film Lab, que está sendo maravilhosa, esse lugarzinho para a gente se sentir em casa. Então, saiba que você é sempre bem-vindo. Obrigada por contribuir com esse propósito. Eu que agradeço a confiança. Obrigada, gente. Se inscrevam no canal, sigam o Vitor nas redes sociais, que é Vitor Esprega. E o nosso é @podlifecast. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Continuem aqui interagindo, que eu tenho certeza que a gente vai poder agregar muito, todos nós juntos, né? Que a gente está sempre aprendendo. Obrigada, obrigada. Beijo. Amém.